Aí. Isso aí, Carlão, dá mole pra essa Irmão, turma, não. Deixa liberta ela elas da dominar. ignorância. Minha filha, Liberta elas. 8 anos aqui, tadinha. A Pô, minha vai lá, filha ouve, cara. Minha paciência. filha vai para aula comigo desde, sei lá, Pô, 6 anos. vai mesmo. A garota tem que ir no psicólogo todo dia. O Ela tá investimento aí liberta. tá. Não, eu escutava a aula do lado de fora de casa, na varanda, mas depois que eu vi que os vizinhos podiam estar ouvindo essas coisas aí. Tá vendo? Evangelizando. Botava na caixa de som. Aí, Tá aparecendo. Tá. todo mundo entrou aí? Acho que sim, né? Então vamos lá. Então, agora a leitura sincrônica, né? Se é diacrônica, vamos pensar o seguinte: se a leitura é diacrônica, nós podemos dizer que ela se preocupa com a história do texto. A leitura sincrônica, ela está preocupada com a narrativa, com a forma como está sendo narrado. Então, na leitura sincrônica, vai haver um recorte no tempo em relação ao texto. Eu vou pensar, vão analisar o seguinte: vão pensar a história do Êxodo mesmo, né? Então, ó, o Êxodo começa lá, José, né, vai para o Egito, administra tudo lá, Deus abençoa, aí todo mundo começa a morar lá, né? Aí judeu e egípcio tudo junto, e aí de repente Faraó fica com a pulga atrás da orelha, esse pessoal está crescendo, vai dar problema, vamos escravizar. E aí escravizou, dor, sofrimento, aquela coisa toda, aí oraram, aí Moisés, né, aquela história lá, ele, né, num bercinho, filha do faraó vem, cuida dele como um rei, e aí ele vê uma planta pegando fogo, né, se converte, aí vai libertar o povo, tira o povo do Egito, aí tem um milagre, atravessa o mar, leva o pessoal para Canaã. Ponto. Essa é a história, certo? Um resumo da história. Na leitura sincrônica, eu vou pegar uma parte dessa história. Vamos pegar os 10 milagres, as 10 pragas, né, do Egito. Então, eu quero saber, eu quero falar sobre as 10 pragas. Não importa o que vem antes, não importa o que vem depois. Então, o que essas 10 pragas me falam, como eu posso falar delas, que sentidos eu posso tirar dessas 10 pragas, que ideias me apresenta, a forma como esse texto está sendo apresentado para mim. Em português, eu posso trabalhar alguma ideia? Porque as pragas do Egito representam a desobediência do homem, né? E aí, primeiro a desobediência do homem, né? Depois vira sangue, do sangue vira morte, e aí as pragas do Egito são, né, um grande exemplo de como o homem desobediente vai sofrer, e a desobediência leva à morte, inclusive para sua família, para amigos, quando você desobedece a Deus. Então, eu fiz um recorte no texto, não estou preocupado quem escreveu, quando escreveu, língua original, se a história é real ou não. Não estou nem aí para o que está por trás desse texto. A minha preocupação é essa narrativa. É como ler essa narrativa e as impressões que eu posso tirar dessa narrativa. Essa é a leitura mais comum que nós temos do texto bíblico, certo? Então, a leitura sincrônica, os métodos sincrônicos, é um método de leitura que faz um recorte no tempo do texto, se preocupa com um recorte de tempo, é uma leitura sociológica do texto. Ou seja, como é que isso me impacta hoje, né? Não é uma preocupação com as influências sociológicas, mas com o impacto desse texto hoje. Não está preocupado, sem se preocupar com as evoluções e a história do texto. Eu não estou nem aí
se as 10 pragas do Egito são reais ou não, se eu posso provar ou não. Mas eu estou preocupado com esse recorte, com essa narrativa, com esse texto e com o que ele pode me passar. Então, a leitura sincrônica, ela não vai levar em conta história, tradução, exegese, gênero literário. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado só na forma como ele está sendo narrado. E aquilo que eu vou poder tirar do texto. Tem uma música, né, que a comunidade evangélica da Zona Sul canta, que é bem interessante, que fala assim: se Deus não abrir o mar, eu vou passar por cima. Né? Eu esqueci o nome da música. A música é bonita até, né? Mas, assim, ela faz uma interpretação do episódio da abertura do mar, né? Rompendo em fé. Rompendo em fé. Né? Ela faz uma releitura aí do episódio de Deus abrindo o mar, seja do Jordão, seja o Mar Vermelho, seja qual for o mar. Mas se Deus não abrir o mar, eu vou passar de qualquer jeito. Olha que loucura. Essa é a leitura sincrônica. Né? Eu, quando ouço essa música, quando eu era adolescente, quando eu era ignorante, eu amava essa música. Né? Bonita, né? É envolvente. Mas, assim, depois você para ler a letra, cara, é uma agressão ao texto bíblico. Porque se Deus não quer abrir o mar, ele não quer abrir o mar. Então não adianta eu ter fé. Né? Mas é uma releitura da narrativa. Pregar para o pastor, Ricardo. A gente que canta tem só que cantar. Quem tem que não é assim que funciona. Eu tenho que pensar também, irmão. Quem canta tem que pensar. A música ensina muito mais que a mensagem. Às vezes a gente não se liga nisso. Não, eu sei, eu estou brincando. Vamos lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O camarada fez uma comparação entre o Mar Vermelho e Pedro andando sobre as águas, cara. Caraca. Então, isso que você fez é justamente essa perspectiva sincrônica. Essa tentativa, eu vou por ali, né? Tem a narrativa aqui, vamos falando o que a gente quiser. Cada um fala o que quer. Pode ver, nesse método, tá tudo livre. Tô brincando. É isso que me confunde. Eu achei que isso fosse anacronismo. Trazer a condição, o fato e narrar. Por exemplo, eu pego uma condição lá da época do Êxodo e trabalho o contexto atual, eu fazia essa confusão. Achei que isso fosse um anacronismo. O anacronismo é um deslocamento de sentido, de época, de texto. Por exemplo, dizer que a serpente do Éden é o diabo é uma leitura anacrônica também. Por quê? Porque quando eu falo de diabo, eu estou falando de uma leitura cristã. Só o cristão acredita no diabo. O judeu que escreveu o livro de Gênesis não acredita no diabo. Então, quando eu digo que o diabo é a serpente do Gênesis, eu estou fazendo a leitura anacrônica. Eu estou deslocando o sentido. Eu estou deslocando uma ideia, certo? Então, na leitura sincrônica, eu separo apenas aquela narrativa e estou preocupado com as impressões que ela pode me dar. Inclusive, eu posso fazer uma leitura anacrônica misturada com a sincrônica. Entendeu? A leitura sincrônica, ela pode se misturar com a diacrônica? Também pode. Porque, por exemplo, eu posso separar um recorte de texto, uma narrativa, e dentro desse recorte fazer toda a análise ali daquelas que a gente falou antes, né, no slide anterior. E aí eu vou ter uma abordagem diacrônica, né, mas misturada aí com a sincrônica. Em alguns momentos, a sincrônica ela pode se misturar com a anacrônica e a diacrônica, mas a anacrônica e a diacrônica não se misturam, porque a diacrônica estuda a evolução, a história do texto. E a anacrônica, ela desloca o sentido desse texto. A cultura, né? O significado, e aí por diante. Entendeu? Deixa eu te perguntar, você conhece algum pregador que utiliza o método diacrônico? Você tem, assim, alguém que você conhece que prega dentro dessa linha?
Tem, eu. Caraca, eu tava já esperando a resposta, mas não foi nem uma retórica, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Foi retórica não, tá, Ricardo? Foi só Não, sei, galera. Nós vamos marcar o seguinte, galera. Vamos vários domingos na igreja dele assistir ele pregando. É só ouvir minhas mensagens pelo Instagram da igreja. Eu vou botar lá no grupo. Você vai ouvir minhas mensagens. As mensagens da minha igreja é tudo transmitido ao vivo pelo Instagram. E aí, Odimar, a serpente do deserto, o Satã do Éden, né, o Odimar, você vai ver aí que eu estou me mentindo, o miserável. Marcelo assiste de vez em quando. Isso é anacrônico, tá? Eu, hein, mentiroso. Vamos lá, vamos lendo aqui, ó. Ei, professor. Fala, Marcelo. Eu assisto e dou Ctrl+C, Ctrl+V depois. Olha aí, tá vendo aí, irmão? É isso aí. Marcelo, vou orar por Tá você, vendo? Marcelo. Meu Deus do céu. Esse vai ter um futuro numa igreja sem membros, longe, entendeu? Isolado. Fazer daquele jeito. Lá em Patmos. É isso mesmo. Vai lá para Belfor Roxo. Patmos. Meu irmão, se você não começar a fazer eu tô leitura quase de sendo, mão, Odimar, eu tô quase sendo profetizar, meu irmão. da igreja, Odimar. Ô, Marcelo, se você não começar a ler a mão dos outros, profetizar, meu irmão, tu não vai para lugar nenhum. Vai para Shangri-La, irmão. Vai estar lá junto, lá, ó, sofrendo e chorando. Professor, essa letra aqui, ó, eu sempre achei ela interessante. Eu amava essa letra, professor. Depois que eu assisti a primeira aula do Senhor, você desconstruiu essa letra no meu coração. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Olha que Tanto bonito. ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Olha que quando lindo. o Senhor me tocar. É isso aí. Poesia, é uma poesia assim de uma É bênção pura. sincronia assim, sincrônica, assim, extraordinária. É bênção pura, é isso aí. Outra coisa, gente. Pensa bem, você quando estabelece um método de leitura, isso tem a ver com tudo. Porque não é só leitura. Por exemplo, não tem como você ler a Bíblia de maneira diacrônica e você não ler uma reportagem, você não ler um livro, você não ler um outro gênero literário sem levar esses critérios em conta. Por exemplo, eu detesto filmes de super-heróis, esses que a Disney, que a Marvel lançou agora. Por quê? Porque eles não têm nada a ver com as histórias originais. Eu gosto de entender aquilo que é original. Aí um colega meu para mim uma vez, cara, você é histórico crítico até com história em quadrinho? É o meu método. Então, quando o cara começa a fantasiar em cima, eu já descarto. Eu não vou ao cinema ver esses filmes, porque para mim não vale a pena. Não me apetece. Por mais que eu goste de história em quadrinho, né, de personagem, mas não é o tipo de filme que me agrada. Por quê? Porque você passa a ler, né, através de um método. Isso eu estou dando um exemplo. Então, você acaba estabelecendo, né, os caminhos para tudo que você vai ler, você vai pesquisar, por exemplo, a leitura de uma música, uma letra de uma música, da onde vem essa palavra? Ainda que tenha liberdade, né, poética na música, obviamente, né, a música não é um documentário, mas você passa a avaliar ou não, né, dependendo do método que você escolha, a se permitir, né, certas coisas ou não, dependendo do método que você escolha. Isso acaba influenciando, né, toda a sua leitura. Qualquer método que você escolha, isso influencia, inclusive, a sua leitura de mundo, né? Isso é um fator também interessante. Por isso que identificar isso é importante na nossa caminhada, porque isso influencia toda a nossa caminhada, né, dentro da igreja. Isso é bom a gente pensar, né? Beleza. Vamos lá. Para terminar aí, né? Já passou um pouquinho do tempo aí, mas só para terminar o slide. Ó. O que importa é a narrativa. Não importa quem escreveu, quando foi escrito ou para quem foi escrito. Exemplo, não importa se Jó existiu ou não, mas qual a mensagem do livro para hoje? Independente do gênero literário ou de quem foi o seu autor.
pode-se ler também a partir de outras perspectivas de tempo, como a igreja na Idade Média interpretava o livro de Jó. Então, como é que esse livro pode ser lido hoje? Como é que a mensagem pode ser lida hoje? Como o justo que sofre é recompensado. E aí não interessa se foi uma inserção ou não. Não interessa se Satã, em hebraico, é aquele questionador e não o diabo. Interessa como isso chegou a mim. Se Satã está lá com S maiúsculo, então é o diabo cristão. Mas em hebraico, Satã não é diabo, não existe diabo em hebraico. Na leitura sincrônica, isso não é levado em conta, certo? Agora, isso é feito à lavantê, de qualquer jeito? De forma nenhuma. Também tem um método. E aí é o que a gente vê no próximo slide aqui, ó, que tem aí alguns passos desse método sincrônico. Por isso que eu falei na última aula que o método sincrônico ele é diferente, né, dos métodos diacrônicos, mas não é assim, posso falar qualquer coisa de qualquer maneira. Não é só isso, certo? Você tem uma leitura alegórica, por exemplo, né, que é uma ressignificação de signos, ideias, né, personagens, mas até para isso você tem um método, né? Você tem uma maneira de ler. Agostinho, né, quando fazia isso, tinha, né, uma perspectiva, que é a ideia da fé. O judeu, né, tinha o Midrash, que era uma leitura de ressignificação da palavra, porque como a palavra era divina, ela não perdia o significado. Então, a gente pode até dizer que é uma leitura sincrônica, né, a partir dessa perspectiva. Então, assim, métodos sincrônicos não quer dizer que é uma bagunça, mas é um método que diverge do diacrônico, né? Então, análise da estrutura literária. Vai analisar, né, como que o texto que chegou a mim se organiza. As palavras, as frases, os parágrafos. Já viu aquele pregador que vai procurar o significado da palavra em português no texto bíblico? Ele está analisando a literatura que chegou até ele. Ele não tem contato com o grego, com o hebraico, com o aramaico. Então, ele vai lá no português e analisa aquilo, né? Ele vai tentar analisar esse texto, essa narrativa que chega da maneira que ele tem, né? A análise da narrativa, né? Vai estudar a relação entre os personagens, as ações, os acontecimentos, um enredo. Eu fiz um recorte. As 10 pragas do Egito. Quem são os personagens? Quem eram? Como elas se relacionam? Moisés era irmão do faraó. Olha, por que isso aconteceu? Você vê ali um pai que não soube cuidar bem dos filhos, e aí vê os filhos brigando, né? Você vê um problema de criação e tal, não sei o quê, né? A pessoa fez o recorte e, a partir daquilo, passa a estudar as relações dentro daquele texto, né? E vai criando suas ideias ali. Análise da retórica, né? Estuda os vários tipos de discurso. Esse é um texto, né? Que tipo de texto é? Esse texto fala de doutrina? Esse texto é um cântico, é um salmo? Né? Como, né, esse texto pode impactar o leitor, mesmo sendo do recorte? Não é como na diacrônica, que é uma análise do gênero literário, né? Por exemplo, se é um mito, não aconteceu, não é fato real. Aqui é para poder entender, é uma narrativa, é um texto nós já ouvimos falar, né, que 1 Crônicas, Reis e Samuel são textos históricos. Não são textos históricos, porque eles não têm comprovação histórica. Eles contam uma história, mas estaria dentro dessa análise, né? Essa maneira como a história é contada, né, como o texto é apresentado, é de maneira histórica. E aí muita gente confunde isso, né, porque acha que ali está o relato fidedigno dos eventos. Não, ele está contando uma história a partir de pressupostos de fé, né? Análise linguística, né? Vai estudar o vocabulário, sintaxe e também as figuras de linguagem, né? Tem metáfora, né? Tem parábola. Não é, mais uma vez, né? Não é análise tão específica quanto a diacrônica,
de gênero literário, mas vai tentar identificar a parábola. Por exemplo, numa leitura sincrônica, sabe-se que é uma parábola, mas muita gente acredita que a parábola é um evento real e não uma história fictícia. Para muita gente, as parábolas realmente aconteceram. Os personagens das parábolas eram reais. Então, assim, identificou-se, né? Fez-se ali a identificação daquela narrativa, mas a maneira como se interpreta é a partir de como o texto está se apresentando. Parece real, então é real, né? Então, grande diferença entre o método sincrônico e o método diacrônico. O diacrônico, se preocupa com a história do texto e o sincrônico está preocupado com a narrativa do texto, em como ele se apresenta. Não importa o passado, não importa o que está do lado, o que está embaixo, não importa nada. O que importa é a narrativa, é como ele está sendo contado e como eu posso interpretar isso, certo? Essas seriam aí duas grandes diferenças que a gente tem entre esses dois métodos aí, né? É óbvio que a maioria dos pregadores, você vai perceber, usa o método sincrônico. E alguns até fazem exegese, fazem análise, né, superficial dos gêneros, mas a abordagem ela é sincrônica porque ele leva em conta a narrativa. Então, quando vai falar do Éden, tudo aconteceu, a história é real, né? Aí alguns até falam, né, do hebraico, né, que Adão, né, o significado de Adão, o significado de Eva e tal, mas ele está preocupado com a narrativa, que Deus criou o homem e a mulher do pó da terra, né? E ambos né, foram feitos de argila, de barro, e aí a ciência comprovou hoje que o homem é 75% de barro, né? Ou 5%, sei lá. Um aluno me mandou isso uma vez, uma pesquisa de que o homem tem terra na sua composição, né? Aí eu perguntei assim, tá mandando isso para quê, cara? Eu não preciso de prova disso, não. Você tem que convencer a você, eu tenho as minhas crenças, né? Mas, assim, isso é a leitura sincrônica, certo? Lembrando, né, não tem certo e errado aqui, só são leituras, né, em seus métodos aí que diferenciam um do outro. Perguntas, dúvidas? Fala, Marcelo. O Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, ele é uma parábola também ou não? Cara, ali... Do exemplo que eu dei anterior, que eu estava pensando. A parábola, geralmente, ela é uma história criada para trazer uma mensagem. A narrativa ali de Ezequiel, né, o Vale dos Ossos Secos, ele estaria dentro da perspectiva assim, de uma visão, né? Ele tem uma visão. Sim, A parábola é uma história criada. Então, ali seria mais uma... Como é que eu vou dizer? É uma visão. Se não, a parábola é uma história que eu invento. Não dá para dizer que Ezequiel 37 foi inventado por Ezequiel, que ele se apresenta como uma visão, né? O que poderia se enquadrar dentro do gênero apocalíptico, né? Daniel. Entendeu? Ezequiel, né? Esse texto, ele está dentro do gênero apocalíptico, que é igual ao Apocalipse de João, o livro de Daniel, entendeu? Estaria dentro dessa perspectiva. Mas a parábola não. Né? Não, é visão, é verdade. E aí, se eu fosse ligar o gênero literário, a apocalíptica judaica. A apocalíptica judaica e a profecia judaica são muito parecidos. Né? Mas foi boa a sua colocação aí, sua dúvida, Marcelo. Foi pertinente. Foi boa. Foi bom. Debochando de você, Marcelo. Não, mais ou menos. Debochando do não crente. Não tô debochando, não, cara. Aí, deixa eu te falar. Tu falou da Marvel aí. Se tu fosse um personagem, cara, pra mim seria, sabe qual? Da Marvel? O Thanos. Eu também acho. Eu acho que eu acho que Thanos tinha razão, rapaz. Se eu pudesse fazer assim, ó, metade não, 99% da humanidade. A metade,
Entendeu? Cara, eu falei, Ricardo é o Thanos. É isso aí. Eu acho que Thanos tinha razão. Eu tenho várias camisas da Marvel, eu só não tenho nenhuma dizendo assim, ó, Thanos tinha razão. Eu já procurei na internet, não consegui achar uma camisa assim, Thanos tinha razão, entendeu? Caraca, e bota um joinha assim do lado. Ô, bicho brabo, cara. Pergunta mais relevantes? Não, né? Fala, Narigudo. Quer falar, Gilmar? Não, Alô? Ricardo, estou apreciando. Fala aí. tá ouvindo aí, Ricardo? Tô ouvindo, Francisco. É que eu tô sem o fone aqui, tá bem baixo aqui o som para me ouvir. Mas aí eu creio que tá bom. Fala que eu te escuto, irmão. Então, legal. Eu entendi direitinho sobre a leitura sincrônica. Entendi na base do possível, né? Tentando aqui colocar aqui na cabeça, né? Agora, quando o Marcelo falou aí da parábola, a parábola, por que Jesus falava por parábola para os discípulos? Não era para simplificar a palavra, para dar mais um entendimento a eles? Veja bem, a parábola é um recurso literário que não foi inventado por Jesus, certo? Já existia há muito tempo. Jesus usava a parábola porque era de fácil entendimento. Ele usava uma linguagem que o público-alvo dele entendia. Ele usava algo do campo, da terra, né? Coisas que nós hoje, às vezes, não temos contato, né? Não temos, mas seria a mesma coisa de hoje, nós usarmos ilustrações, né? Histórias, para poder facilitar o entendimento. Algumas parábolas Jesus tem que explicar até para os seus seguidores mais próximos, porque o pessoal não consegue administrar muito bem o sentido. Mas a parábola era usada para poder facilitar, né, o entendimento do conteúdo que ele estava querendo passar. A ideia era essa. Né? Beleza? Então, tranquilo, gente. Então, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta lá em português. Fala, Gilmar. Tá. Boa semana para todos. Valeu. Eu vou mandar os slides, eu vou mandar lá para o grupo. Eu vou mandar o link do Instagram lá da igreja lá para vocês verem. Eu vou mandar o Pix também para dar o dízimo. Vocês podem ter direto, tá? Não, vou ficar mandando. Não, ficar assistindo o culto da igreja dos outros, rapaz. Meu irmão, e dá o dízimo. O importante é dar o dízimo, entendeu? Tem gasofilácio lá? Tem gasofilácio? Chegre lá? Tem Pix, eu mando Pix. Não tem Pix, não. Na minha igreja tem maquininha, cara. Caraca! Na minha não tem, não. Pix. Se você quiser, a minha não dá nem para ter Pix, tem que pagar lá mais pro banco, então não dá, entendeu? Então... Tem QR Code lá, ó, para dar Pix. Tem QR Code.